Olá, dono de restaurante, bem-vindo ao podcast Canoli, onde a gente fala muito sobre fidelização, sobre encantamento de clientes e como que você serve a refeição sem abrir mão da relação. Meu nome é Samuel Carvalho, sou o fundador da Canoli CRM e hoje eu estou aqui com o Felipe da Up Marketing. Já vou pedir para o Felipe se apresentar para a gente começar. Fala, dono de restaurante, eu me chamo Felipe, sou sócio proprietário da Up Marketing. A gente trabalha há quase 3 anos aí com food, principalmente com deliveries. E hoje, como o Samuel comentou, a gente vai falar sobre como você ter aquisição de clientes aí na sua loja, como você reter e como você aumentar o faturamento e vender mais. Acho que esses são os principais temas de hoje aí. Muito bem, Felipe. Obrigado aí por vir de Santa Catarina para cá, Eu bater que esse papo agradeço. com a gente, né? Eu já vou começar logo perguntando, Felipe, o que mudou da pandemia para cá? Pra gente, né, que já é adulto, a pandemia parece que foi ontem. Sim. Para os meus filhos, eles nasceram na Daqui pandemia. a pouco é uma né? década que já passou da pandemia, né? Exatamente, mas na pandemia muito se falou do crescimento do delivery, teve bastante especulação, muito restaurante infelizmente acabou Sim. até fechando a porta, mas hoje já dá para perceber algumas mudanças. O que mais você percebe? A pandemia, ela acelerou o processo das empresas, principalmente de delivery, em anunciarem, em irem para o digital, que é algo muito importante, né? Então, praticamente é uma obrigação as pessoas elas irem para o digital e trabalhar esse canal de aquisição próprio, né? Só que, ao mesmo tempo, quanto mais pessoas estão nesse canal de aquisição próprio, cada vez vai ficando mais caro para a gente trazer novos clientes. É importante, a gente precisa pensar no tempo de vida que esse cliente vai trazer de dinheiro para o restaurante, só que quanto mais se democratiza, mais caro vai ficando para a gente trazer novos clientes. Então, por isso que a gente precisa trabalhar não só a aquisição de novos clientes com o tráfego pago, com o marketing, com o iFood, enfim, mas a gente precisa reter também. E aí, por isso que a gente também está no bate-papo aí com a Canoli, porque é uma ferramenta muito importante para a gente trazer o cliente que já comprou uma vez com a gente, trazer ele mais vezes. Ou seja, então você está dizendo que a concorrência aumentou, o restaurante ficou mais difícil trazer novos clientes e ainda mais difícil manter um relacionamento duradouro com esses clientes, né? Se gasta muito para trazer, se você não tiver um relacionamento que vai além de uma única refeição, Isso. acaba ficando caro. Acaba ficando caro. Uhum. Né? E cada vez as pessoas estão se profissionalizando mais nessa questão do marketing. Então é importante fazer um trabalho bem feito para tentar diminuir o máximo possível a aquisição de clientes, mas se a pessoa ela não reter, é como se ela fosse encher um balde furado. Ela vai enchendo o balde, mas o balde nunca enche. Então eu preciso reter o cliente, eu preciso ter uma ferramenta aqui na Canoli para que o cliente compre mais vezes. É muito importante. E uma outra mudança, né, que a gente observou são os marketplaces. Até pouco tempo atrás, o iFood liderava esse mercado. Sim. Agora, mais recentemente, né, a gente viu a chegada da 99, a chegada da Kita e uma mudança no mercado. O dono do restaurante não sabe muito bem para onde ele vai. Se antes já era difícil gerenciar um marketplace, agora você precisa gerenciar 3. Sim. Eu sempre falo o seguinte, né, o dono do restaurante odeia o iFood, mas não consegue viver sem ele. Agora não é só mais o iFood, Sim. Tem outras alternativas. Como que você tem visto e como que você ajuda o restaurante a se posicionar adequadamente nessas 3 plataformas? Não somente as 3, mas também tem o cardápio próprio. Sim. Também tem outras ferramentas de delivery, Rappi. Como que você está vendo essa dinâmica? Isso cada vez vai trazendo mais trabalho para a parte do dono do restaurante cuidar, né? É importante estar nos marketplaces, é um canal de aquisição e um canal de visibilidade. Só que eu sempre falo pro dono do restaurante, o dono de delivery, para trabalhar o canal próprio dele. Por quê? Porque a gente consegue ter os dados do cliente para poder trabalhar a fidelização, tá? Beleza, a gente precisa estar nos marketplaces, é importante a gente ter o selo lá do iFood de super restaurante, apesar de muitos odiarem o iFood, mas que ele não seja mais de 50% do faturamento do dono do restaurante, porque senão ele vai ficar refém de uma outra empresa para vender para ele, entende? Então eu sempre tento trabalhar para que ele venda no canal próprio e, claro, continue no iFood, seguindo as políticas do iFood de entrega, de avaliação, que são coisas bem cruciais lá dentro, né? A gente ajuda o dono do restaurante a fazer a gestão do iFood, a arrumar o cardápio, a gente faz isso e, ao mesmo tempo, a gente conscientiza ele para ele trazer esses clientes para dentro da casa. Porque lá no iFood, o cliente é do iFood. Quando o cliente compra dentro da casa, ele é cliente do restaurante, daquela marca. E aí a gente consegue fidelizar
e trabalhar a parte da recorrência. O que a gente fala na Canoli é para o dono do restaurante servir a refeição sem abrir mão da relação. É isso aí. Servir a refeição sem abrir mão da relação significa que você vai atrair o cliente pelo marketplace, pelo iFood, pela 99, pela Kita, pelos outros marketplaces, mas o cliente vai estar fidelizado à tua marca, né? Não só ao marketplace. O cliente, se abrir o marketplace, ele vai abrir o marketplace para buscar o teu restaurante e não abrir o marketplace para pensar no que ele vai fazer. Igual quando a gente assina a Netflix, a Netflix agora também tem a concorrência das empresas de streaming. E aí o que a gente vê? As empresas de streaming buscando superproduções para que o cliente queira assistir aquele filme naquela plataforma. Então, o importante é o cliente lembrar que você existe independente do canal. Pode ser que em algum momento ele compre num canal de marketplace, em algum momento ele migre para um canal próprio, ou ele saia do delivery e vá para a loja física. Até eu acho que é uma dúvida de muitos donos de restaurante que estão ouvindo a gente, como que ele faz essa migração? Vocês têm essa experiência de fazer o cliente que está nos marketplaces migrar para a loja própria? Alguma recomendação que vocês têm? Olha, essa migração ela é complexa porque esse mercado de marketplaces ele depende muito de incentivo. Então tem os clientes que são os caçadores de cupom. E aí se tem cupom no iFood, ele vai para o iFood. Se tem cupom para 99, ele vai para 99. Difícil de fidelizar esse tipo de comportamento, né? O detalhe é que o cupom, na maioria das vezes, quem paga é o dono do restaurante. E aí o dono do restaurante, ele coloca um cupom para o cliente comprar pelo iFood, mas ele não coloca um cupom para quem compra direto com ele, com a mesma agressividade. Mas tem algumas estratégias que é possível ser feitas sem que você quebre o contrato que você tem. Isso é uma coisa que a gente preza muito. Seguir as políticas das plataformas. Tem que seguir as políticas da plataforma, mas acaba se você coloca uma identidade visual interessante. Eventualmente você pode fazer um sorteio de um brinde, entregar uma roleta premiada, por exemplo, que o cliente quer acessar seu site ou seu QR Code, vai girar a roleta, mas para girar a roleta, você vai precisar capturar o dado do cliente. Isso é uma funcionalidade que vocês têm na Isso é algo que a gente tem na Canoli automatizado, mas eu estou dando um exemplo até para quem não tem a Canoli. Cara, pensa o seguinte, me chame no WhatsApp para ganhar um brinde. Você já vai conseguir fazer. Um restaurante que às vezes não consegue, né, ter uma plataforma de CRM. O clássico cartãozinho na embalagem. Um cartãozinho de fidelidade. Ou nos chame no WhatsApp, que a gente vai te dar um prêmiozinho, um brigadeiro, um refrigerante na tua próxima compra. Isso faz com que você consiga conseguir o contato direto daquele cliente. Que é o primeiro passo para você fidelizar é você saber o nome e o telefone do seu cliente. A partir disso, você consegue começar a trabalhar isso de outras maneiras. E eu acho que a galera do salão também, que tem salão, também acho que não faz esse trabalho, né? Como é que a gente pega o contato do cara do salão? O cara do salão tá lá, ele gostou, ele experimentou, ele quer pagar e ir embora. Como é que a gente faz para ter o contato do cara do salão? Cara, no salão é pior ainda, porque no marketplace, pelo iFood, você ainda tem o endereço do cliente, você consegue mandar um produto que vai ficar fisicamente na mão do cliente, né? Já no salão, o dono do restaurante, muitas vezes, ele abre a porta e torce para entrar cliente. Ele só se preocupa da porta para dentro, em ter um bom atendimento, de ter um espaço limpo, organizado. Que beleza, é importante, né? Exatamente, de ter um bom produto. Mas sem cliente lá dentro não serve de nada. Exatamente. Então, no salão a mesma coisa. Hoje, o salão ele é obrigado a ter um sistema de PDV, que é um sistema de caixa, onde você lança a venda. A hora que o cliente precisa ir até o caixa para pagar, é um bom momento para você coletar uma informação dele. Ou mesmo se o garçom vai fazer um atendimento para você na mesa, é uma hora de perguntar. Muitas vezes o cliente já está acostumado a responder o CPF. Qual é o problema? E aí aqui é a dica de ouro, né? A gente não consegue mandar mensagem para CPF. É verdade. Existem algumas ferramentas, e a Canoli tem isso automatizado, que eu consigo, através do CPF, descobrir qual é o telefone do cliente. Mas o ideal é já perguntar o telefone direto. Se a gente vai na praça de alimentação, a gente pode perceber essa mudança está acontecendo. Hoje, na praça de alimentação de shopping, se você for no Spoleto, por exemplo, você já faz o seu cadastro com base no telefone. Nos próprios totens, né? Que tem... Pelo totem. E a chave para o cashback é o telefone. Então, para você ganhar cashback, você precisa dar o telefone. E não o CPF. Você vai no McDonald's,
McDonald's, no Burger King, ainda é o CPF. Mas logo, logo você vai ver que isso vai começar a mudar. Tudo é cadastro. Para você conseguir ter um cadastro de um mecanismo que você consiga estabelecer um relacionamento com o cliente. Na Canoli, o que a gente tem? A gente tem o cashback, que pode estar integrado tanto ao teu sistema de PDV, quanto à tua máquina de cartão. Ou até mesmo está integrado num aplicativo na mão do teu atendente. Então você vai pedir o telefone do cliente para que ele possa participar do programa de cashback. E aí o telefone é a chave. Então você dá o telefone, eu valido se você tem direito a cashback. Aqueles cupons de carimbinho, né? Aquilo não tem mais. Isso a gente, físico, né? a gente digitalizou. Sim. E aí o cliente te dá o telefone, você valida se ele tem cashback. Com isso você já sabe quando foi a última vez que ele esteve no restaurante, o que ele consumiu. Isso é importante. Dados, né? Quantas vezes ele consumiu. Dados de Os comportamento. dados é o novo ouro. A gente fala muito de IA, mas a IA só funciona em cima de dados. De dados, né? Então, quanto mais dados você tiver, mais você vai potencializar o uso da IA. Na Canoli, você consegue fazer campanha com IA. Você consegue criar segmentação, você consegue criar um template e assim por diante. Mas quanto mais dados você tiver, mais riqueza de detalhe. E até uma coisa para o dono de restaurante que está ouvindo a gente, quais dados você tem do seu cliente? Quando que ele comprou pela última vez? Qual que foi o pedido que ele mais gosta? Quais os clientes que mais compram de você? Então é importante a gente entender a base de clientes para a gente criar fidelização, criar coisas personalizadas, né? E isso vai se tornar um diferencial, né? Que é o que tu comentou aí desde o início, que é não só entregar um bom produto, mas ter o relacionamento, né? Manter o relacionamento com o cliente. Né? O nosso lema é: cliente esquecido é dinheiro perdido. O cliente, ele muitas vezes não volta para o teu restaurante, não porque ele não gostou da experiência, mas porque ele esqueceu. Geralmente, um cliente fideliza, a gente percebe, depois eu quero ouvir a tua opinião, na quarta, quinta compra. Então, você precisa estar sempre incentivando para ele sair do primeiro pedido para o segundo, do segundo para o terceiro. Do primeiro para o segundo, quando a gente analisa nos cardápios dos clientes que a gente tem, é muito discrepante. A quebra é muito grande, né? Tipo, do terceiro para frente já vai começando a criar uma retenção, sabe? Então, fica uma indagação aí pro pessoal. O que eles fazem pro cliente que comprou uma vez e não comprou mais? Às vezes o teu produto é bom, às vezes a tua entrega é boa, só que ele não lembrou. Ele tem várias... Quando a gente vai pedir uma comida, a gente tem várias opções. E aí a gente vai comprar de quem a gente lembra. Então, ele não considerou o teu restaurante, o teu delivery como uma opção. Às vezes ele provou, até gostou. E esqueceu. Mas esqueceu porque não virou rotina, né? Ele não foi impactado de alguma forma. Tá? E como que tu vê o WhatsApp hoje como um canal de aquisição de clientes? Que é uma ferramenta que 90% dos brasileiros usam. Pois é. A gente já viu alguns estabelecimentos usando o aplicativo. Mas você vê que mesmo as grandes marcas já não se preocupam mais em fazer um aplicativo próprio para ter uma relação com o cliente. Isso é coisa do passado, já ter, tipo, o cliente baixar o aplicativo para... Exato. Hoje, a gente tem que entrar nos aplicativos que estão no celular. Quais são os aplicativos que estão no celular dos clientes? Os super apps. Então, um aplicativo de banco, um Uber. Por isso que o iFood fez a parceria com o Uber. Né? A 99, você já tem o delivery, você também já tem o táxi, corrida, né? a solicitação ali de um transporte. Então, são poucos aplicativos que estão no celular do cliente, até por conta de memória. Sim. Qual é um aplicativo que está na mão de todo mundo? O WhatsApp. Que todo mundo usa todo dia, né? Exatamente. Então, esse é um caminho mais eficiente para a gente chegar no cliente. Só que aí tem uma série de problemas. Sim. Tem as políticas do WhatsApp, né? Quem aí não caiu o WhatsApp fazendo disparo, spam, né? Levante a mão algum dono de restaurante que nunca teve o número bloqueado. Né? Esse que é o desafio. E aí, como que a gente trabalha na Canoli? A gente trabalha de 3 maneiras. A gente tem o caminho oficial, que é o caminho ideal que a gente recomenda para os clientes, que aí você consegue ter uma tranquilidade de você mandar muitas mensagens. Mas como a gente começou pelo caminho não oficial, a gente aprendeu a operar dentro das políticas que a Meta permite. Sim. Então, que basicamente a quantidade de mensagens é muito limitada. O que a gente teve que aprender para a API não oficial? A ter uma alta taxa de conversão com um pouco número de mensagens enviadas. Então, hoje, na média, a cada 10 mensagens que a gente manda, um cliente compra. Então, é uma taxa de conversão de 10%, que é uma taxa bem alta. Tem variações para mais e para menos, dependendo da campanha. Sim, dependendo da mensagem, dependendo da oferta. Né? Exato. Mas, na média, fica em 10%. É uma taxa alta. E cada restaurante vai ter a sua taxa de conversão.
Quando você vai para a API oficial, que você já consegue mandar, se você quiser mandar 1.000 mensagens no dia, 5.000 mensagens no dia, dependendo da tua qualidade do teu número, você consegue mandar. A questão é que às vezes não faz sentido mandar. É melhor você mandar 50 mensagens para um público que tem uma alta propensão a comprar, do que você mandar 1.000 mensagens... aleatório para todo mundo, que cada um vai ter um comportamento diferente dentro da tua loja, né? Por exemplo, você quer potencializar o final de semana, e aí você tem um grupo de clientes que consomem no final de semana, e um grupo de clientes que consomem na semana. Já que você quer potencializar o final de semana, quem tem mais propensão de comprar? Quem já compra na semana ou no final de semana. Só aí você já segmenta o teu público. Sim. Eu vou estar mandando mensagem para quem nunca comprou durante a semana, que está numa dieta, sei lá. Eu vou só estar gastando disparo. Você só está gastando crédito à toa. E às vezes até enchendo o saco do cara lá, capaz de ele não... Ele vai te bloquear, porque pela API oficial também bloqueia. Sim. Se 3% dos respondentes, de quem recebeu a mensagem, clicar em bloquear, não conheço o número, bloquear, teu número vai cair mesmo na API oficial. Legal. Então, esse é um desafio. Aí, como a gente trabalha? As campanhas que você vai fazer também são diferentes. Você vai mandar uma campanha para um cliente que não pede há mais de 30 dias ou há mais de 90 dias, tem que ser um pouco mais agressiva do que para aquele cliente que você só está agradecendo e querendo saber como foi a experiência dele. Então, as mensagens são diferentes e a maneira de enviar também. Dá para mandar pela API não oficial e a gente convive. Então, algumas mensagens, às vezes você quer conversar com aqueles poucos clientes que são clientes muito frequentes. É importante você estabelecer um relacionamento para não perdê-los. Sim. Aí talvez você não precise ir para a API oficial. Né? Você consegue arriscar, vamos dizer assim. Agora, para o volume, para aquela base de clientes grande que você tem, aí realmente o caminho é oficial ou o híbrido. Um pouco de uma maneira, um pouco pela oficial. E pro dono de restaurante, delivery, que está começando agora, quantos clientes ele precisa ter na base dele para poder começar a fazer um trabalho com a Canoli, enfim? Olha, qualquer ferramenta de CRM... dá para trabalhar, na verdade, eu não falo nem da Canoli, vamos falar de mentalidade de fidelização. Você consegue trabalhar manualmente. Sim, dá para fazer o trabalho manualmente. Se você tem uma base de 100 clientes ali, dá para você ter uma planilha e fazer um trabalho manual. Para um CRM começar a surtir efeito e a própria ferramenta se paga, vamos dizer assim, você precisa ter a partir de 1.000 contatos. Legal. E se você é um dono de restaurante, de uma hamburgueria, de uma saiteria, de uma pizzaria, que você não tem nem 1.000 contatos, você está numa situação muito complicada. Na nossa experiência, se o cara está começando, em 3 meses ele consegue ter aquisição de 3, 4 meses, consegue ter 1.000 contatos. A partir dependendo do local que ele está, às vezes até menos. Tá? O que a gente faz aqui? Um restaurante que fatura 50 mil reais, mais ou menos, é relativamente fácil você aumentar esse faturamento em 10, 12 mil mês. O que ele precisa? Ele precisa ter uma ferramenta que vai conversar com o cliente correto, na hora certa, do jeito certo. Ele, idealmente, precisa ter um apoio de uma agência também para cuidar do copy, para cuidar das regras de controle de ruído, para você não fazer spam, e para combinar as campanhas de tráfego pago com as campanhas de fidelização. Até algo que, puxando um pouquinho mais técnico, que é legal falar, que muitos acho que não têm a consciência, quando a gente tem uma ferramenta assim, a gente consegue segmentar o público que mais compra. Por exemplo, o que mais comprou mais vezes. Aí eu consigo fazer uma campanha de tráfego, de marketing dentro das redes sociais para esse público, algo mais personalizado ainda. Ou até para um público parecido, né? Um público você consegue parecido, fazer a lookalike que chama, né? Isso, lá dentro das ferramentas, eles têm o comportamento de todo mundo. E aí, quando eu jogo um banco de dados de um público, ele dentro da rede, ele traz um público semelhante àquele banco de dados. Então, se eu puxar o banco de dados só dos compradores como um todo, é bom eu trazer um semelhante dos compradores. Só que se eu trazer um semelhante dos compradores que compram mais vezes, é melhor ainda, é um público semelhante mais preciso. Então, a ferramenta me dá essa possibilidade, que se eu não tiver um CRM, eu não consigo fazer esse lookalike mais preciso. Mas uma coisa que eu tenho visto também, até uma pergunta para você, Felipe, é que o investimento em tráfego ficou mais caro. Em compensação, a complexidade para o dono de restaurante está maior no digital, porque você tem vários marketplaces, o custo de você anunciar no Google, no Facebook e no Instagram está mais alto. Sim, então eu queria entender, cada vez vai ficar mais alto. Queria entender um pouco como que você está trabalhando para conseguir, dentro de um custo adequado, trazer cliente com um custo de aquisição mais baixo. O que a gente sempre trabalha não é só na parte de anúncios, só anunciar não vai resolver o problema. A gente precisa trabalhar na parte do conteúdo, no visual,
e na parte da oferta. Então, quando a gente tem isso alinhado, a parte do conteúdo, a parte da oferta, e oferta não é preço, é como a gente mostra isso para o cliente lá dentro do cardápio, com um diferencial, com um combo exclusivo daquela data, a gente consegue diminuir o custo por aquisição, né? Que é o quê? É pagar menos para trazer um cliente. Quando a gente trabalha toda essa engrenagem, porque só o tráfego ele só vai mostrar para mais pessoas. O que vai trazer o resultado é o conteúdo que a gente tem e a organização do cardápio, tá? Depois que a gente teve aquisição, a gente precisa trabalhar a recorrência, porque senão não vai ser saudável. A gente não consegue aumentar o faturamento de um restaurante só trazendo novos clientes. A gente precisa trazer novos clientes e precisa que os clientes comprem mais vezes durante o mês. A gente sempre olha isso. Eu não olho só a parte do tráfego, eu olho como que está o faturamento do dono do restaurante, como que está essa base de clientes. Se eles estão comprando e se eu estou trazendo cliente novo. Uhum. Resumindo, é conteúdo e o cardápio. Legal. Para baixar o custo de aquisição. Tá? E tem muito de dono de restaurante que a gente vê que sofre para mudar de patamar, né? Uma coisa é você começar e ir ali até 10, 15, 30 mil reais, mas ainda é uma vida muito difícil. Sim. Aí depois você mudou de patamar para cima de 50. Aí depois passou de 100. Uhum. Conta um pouco sobre essas mudanças de patamar que também mudam, que aqui tem dono de restaurante que já talvez está faturando mais de 150 mil. É outra estratégia. Para quem está de 50 a 150 é outra também, né? Quando aí, indo um pouquinho para a parte mais técnica, quando a gente consegue elevar de 30 para 50, de 50 para 100, a gente faz um processo de escala mais simples. Quando a gente chega no outro nível, a gente precisa trabalhar muito a base, e aí a gente vai mais fortalecer a marca dele. Claro, a gente continua fazendo performance, mas fortalecer a marca dele cada vez mais para que ele seja meio que famoso, que a marca seja conhecida. Então aí a gente trabalha uma estrutura bem mais complexa, com aquisição de venda e aquisição de marca. Uhum. Sabe? Chega em outro nível, assim. Legal, Felipe. Muito bom. Bom, já caminhando aqui para o nosso... o tempo passa rápido, Sim. Né? A gente começou falando, então, sobre o que aconteceu com os restaurantes no pós-pandemia. Sim. Já se passaram alguns anos, tem todas essas mudanças acontecendo. O que você acredita que é o perfil dos restaurantes vencedores? Hoje, quem está ganhando o jogo... Se você olhar dos teus clientes, dos casos que você estuda no Brasil, fora do Brasil, quem é que está ganhando o jogo no mercado de restaurante? É quem utiliza a base de dados para vender mais e fideliza o cliente. É que nem a gente conversou aqui em todo o podcast. Cada vez fica mais caro para a gente ter um cliente novo. Então, se eu não trabalhar essa base, esses dados, que nem tu falou, o cliente, quando a gente deixa cliente que não é lembrado, é muito caro. Né? Então, hoje os restaurantes que estão virando o jogo, eles trabalham muito bem o marketing, eles trabalham muito bem o visual deles. Quando os donos aparecem, é muito melhor pra gente. Os donos se tornam o próprio influencer do negócio deles, isso é muito bom. E eles precisam trabalhar esse banco de dados, tá? Fidelização, e a fidelização vem com vários fatores, além da ferramenta também, né? Um bom produto, uma boa entrega, um bom atendimento, que é o ciclo, né? De atrair, encantar e reter. Uhum, sabe? Legal. Na Canoli a gente fala, o ciclo de fidelização com CRM, ele é composto de 5 etapas. Uhum. A primeira etapa é você conseguir trazer dados dos clientes. Então, ter o dado do telefone, o nome e, se possível, das transações. Quando aquele cliente comprou, o que ele comprou, quando foi a última vez. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você categorizar os seus clientes. Então, às vezes você tem cliente alto ticket, baixo ticket, Perfeito. Cliente de um determinado bairro, de outro, ou cliente que só compra no final de semana, dia da semana, cliente do almoço, cliente da janta, cliente do marketplace, cliente aniversariante. Enfim, tem uma série de categorizações que você pode fazer. Personalizar, né? Isso, a gente chama isso de segmentação. Então, a primeira etapa é conseguir ter os dados. Acesso, captura de dados, depois a segmentação. Depois você vai para a terceira etapa, que é a estruturação da régua do que você quer conversar com o teu cliente. Uhum. Então, é a criação dos templates, os criativos, o seu tom de voz. Então, como você vai conversar com o teu cliente. A quarta etapa é organizar essas conversas. Então, beleza, para esse grupo de clientes frequentes, eu vou mandar esse tipo de conversa. Eu vou mandar um áudio, eu vou mandar um vídeo, eu vou mandar o meu
catálogo novo. Para um cliente primeiro pedido, eu vou mandar essa mensagem, uma mensagem de agradecimento. E aí você estabelece quais são os dias, horários, de quanto em quanto tempo você vai reenviar a mensagem. Então, é a organização das campanhas. E a última etapa é o feedback. É você entender, beleza, eu mandei 100 mensagens, tive 5 conversões, 5% de conversão. Isso foi bom? Metrificar, né? Exato, metrifica tudo isso, porque às vezes é bom. Você mandou uma campanha para quem não pede há mais de um ano. E aí você mandou 100 mensagens, teve 5 retornos, tá bom. Agora, se você mandou para um cliente, primeiro pedido, para incentivar o segundo, você mandou 100, só teve 5 retornos, tá baixo. Sim. Então você precisa estudar essas nuances para recalibrar o ciclo, e aí você passa de novo, captura o dado, segmentos a tua base, cria os templates, organiza as campanhas, feedback, e aí é um loop que cada vez você vai melhorando. Isso é um trabalho que a gente faz de olhar a conversão e mudar a copy, mudar o texto. A gente, como agência, faz os textos nos anúncios, mas também nas ferramentas de CRM. Então, hoje, se você, dono de delivery, dono de restaurante, tem uma agência que cuida do seu marketing, do visual, dos anúncios, é importante ela trabalhar essa retenção também, nas copies e olhando as taxas de conversão da própria base, que é onde tem muito dinheiro na mesa. Excelente, Felipe. Cara, obrigado. Tem alguma última mensagem? Ou deixa as tuas redes aí, ou como que o pessoal pode encontrar você e a Up? Para quem não me conhece, me segue lá no Instagram, @ofelipe_do_delivery. A gente traz bastante conteúdo sobre marketing, sobre qualquer assunto para aumentar o faturamento do dono de restaurante. Então, para quem não me conhece, já me segue lá. E obrigado pelo espaço aí, obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que toda a ferramenta que a gente utiliza para aumentar o faturamento do dono de restaurante é válida. É válido a gente trabalhar. A gente sempre olha na ponta final. Se o cliente está faturando mais, claro, com lucro, né? Que são outros assuntos, a gente sempre fica muito feliz. Muito Acho bom. que é isso. Legal, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Também lembre-se de seguir a Canoli, né? O nosso site Canoli, com 2 N's, L-I, canoli.food ou canolicrm.com.br. No Instagram você vai encontrar lá, e o meu também, @ no Instagram, é o Samu Canoli. Samu Canoli, tudo junto. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Valeu.